primeiro deles é a respeito do Rema, que está com as matrículas abertas e com incríveis 15% de desconto na matrícula. Então, queridos, eu quero dizer para você que o Rema mudou a minha vida, a vida da minha família, e a vida dos meus amigos, e a vida de todas as pessoas que já fizeram o que eu conheço. Então, eu quero te incentivar. Você que ainda não fez o Rema, não perde essa oportunidade, tá? Passa lá no balcão de informações ao final do culto e aproveita esses 15% de desconto. E você que já é graduado, também não perde essa oportunidade de ser um abençoador. Vai lá no balcão de informações também ao final do culto e procura alguém para você abençoar. Amém? Essa palavra que transformou a sua vida, ela precisa transformar a vida de outras pessoas também. Amém? Glória a Deus. Também gostaria de mencionar o discipulado, que está com as inscrições abertas. As inscrições são gratuitas e será a primeira turma do ano. Então, não perde essa oportunidade também. O discipulado é um pré-requisito para você servir em algum departamento da nossa igreja. E ele é destinado, o objetivo dele é para você que já frequenta a nossa igreja, mas ainda não é um membro oficial. Então, se você está nessa condição, por favor, procure o balcão de informações, faz a tua inscrição e aproveita. Também gostaria de anunciar que neste mês de janeiro nós teremos uma conferência profética. Amém? Então será um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, queridos. Nós teremos mais informações em breve, tá? Mas já fica com essa informação, com essa notícia e já gera expectativas, porque certamente nós seremos muito abençoados aqui. Glória a Deus. Também gostaria de saber se há alguém aqui nessa manhã que está nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, eu gostaria de te conhecer. Faz um aceno assim com a sua mão. Olha, nós temos visitante. Você que está próximo já sabe o que fazer. Glória a Deus, glória a Deus. A você que nos visita, eu quero dizer para você que seja muito bem-vindo à nossa igreja. É um prazer receber você aqui. Sinta-se à vontade, sinta-se na sua família. Se você já congrega em algum lugar, manda um abraço para o seu líder, para o seu pastor. Se não, se você está procurando algum lugar para congregar, aqui certamente é um excelente lugar e nós vamos te receber muito bem. Viu? Glória a Deus. Eu gostaria agora de avançar para um momento muito importante do nosso culto. Eu gostaria de falar sobre dízimos e ofertas. E te convido a abrir a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6. Diz o seguinte, no verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém, queridos? Então nós estamos lendo um princípio bíblico, o princípio da generosidade. O nosso Deus, Ele é um Deus generoso, um Deus de amor, e um Deus que deu tudo de melhor que Ele tinha por nós. Amém? E Ele está dizendo aqui que nós precisamos também cumprir esse princípio da generosidade. E Ele diz, se eu semear pouco, eu vou colher pouco. Mas se eu semear muito, proporcionalmente àquilo que eu tenho, então eu vou receber também muito proporcionalmente àquilo que eu semeei. Amém? Então isso é um princípio divino, queridos, e que se nós cumprirmos, nós vamos colher muitas bênçãos. Amém? Então eu te convido a você a separar aí o teu dízimo, a tua oferta. Se você pretende fazer isso por meio de dinheiro em espécie, existe aí na sua cadeira um envelope como este aqui, você pode estar utilizando. Se você
prefere fazer por algum meio digital, nós temos a chave Pix aqui no telão. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com a maquineta de cartão de crédito ou débito. E para você que nos acompanha pelo YouTube, aparece aí para você agora mesmo também o QR Code e a chave Pix da nossa igreja. O que não faltam são opções para sermos abençoados e cumprir um princípio divino estabelecido pelo Senhor. Amém? Então, se você já separou, levanta o seu envelope ou a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio e a oportunidade de podermos te adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós nos sentimos privilegiados por isso, Pai, e nós te adoramos. Receba, Senhor, com toda a alegria do nosso coração, a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Venha ofertar e dizimar com alegria, querido. Pai, nós te bendizemos nessa manhã, exaltamos o teu nome, a tua palavra, Deus. Como nós cantamos agora, Pai, nós te entregamos tudo, Pai, tudo é teu, tudo é para você, Deus. Pai, obrigado por a vida, Pai, dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Pai, por a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Obrigado por a tua mão poderosa sobre essa igreja. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, Pai, que nos ensina a amadurecer e crescer, Pai. Queremos ser instruídos pelo Teu Espírito nessa manhã, Jesus. Cremos na Tua palavra, meu Deus, ajustando e transformando áreas em nossas vidas que precisam de correção e crescimento, Jesus. Nós nos submetemos, Pai, a nossa mente, Pai, cativa a obediência à Tua palavra, Jesus. A tua palavra diz que na tua presença há um banquete, há uma mesa posta. E nessa mesa, Pai, tem tudo aquilo que nós precisamos. Cura, provisão, crescimento, favor, graça. E nós vamos nos servir nessa manhã, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cremos, Pai, no Teu Espírito operando nesse lugar, confiamos na unção do Teu Espírito. Espírito Santo, você tem liberdade. Fala conosco, nós vamos te ouvir. Nos ensina e nós vamos te obedecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Obrigada, gente. Que privilégio e honra, irmãos, estar aqui mais uma vez com vocês. Que o Senhor possa encontrar mesmo nas nossas vidas e no nosso coração terras férteis para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu sei que nesses últimos dias nós fomos muito abastecidos, aliás. Aqui no Verbo da Vida nós somos bastante abastecidos pela palavra. Nós não temos do que reclamar. Nós não somos servidos de uma refeição, mas de banquetes. E eu sei que todos esses tempos, quem é daqui sabe o quanto nós recebemos da porção de Deus, da palavra mesmo. Mas eu quero focar hoje sobre a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas na virada do ano, que foi a palavra do transbordar. E eu sei que nós todos recebemos essa palavra, porque nós queremos viver o transbordar de Deus. E eu sei que quando essa palavra chegou aos nossos líderes, eles foram pessoas totalmente guiadas, instruídas e inspiradas por Deus para trazer para nós essa palavra como um presente para as nossas vidas. Mas tudo aquilo que a gente recebe requer também o nosso esforço.
Por exemplo, se a gente ganhar um carro, nós precisamos ter carteira, nós precisamos pegar o carro, porque se a gente ganha e ele fica na nossa garagem, não vai ter utilidade nenhuma. Então, quando nós recebemos também a palavra, requer de nós esforço. E quando eu estava viajando, eu comecei a agradecer a Deus sobre o ano de 2024, que nós recebemos uma palavra do ano da frutificação. E teve certo período do tempo que o diabo, ele quis me perguntar assim: cadê os seus frutos? Porque você disse que recebeu a palavra da frutificação. E eu ali orando e agradecendo a Deus naquela estrada, contemplando a bondade de Deus e orando, e agradecendo por tudo que Ele fez. E os frutos que eu respondi a Ele, muitas vezes podem não ser visíveis. Mas não existe fruto melhor e maior na nossa vida do que os interiores. E eu disse, e eu dei resposta para ele. Eu nem devo satisfação, mas a gente precisa responder o diabo. Que às vezes ele quer nos afrontar, a gente precisa colocar ele no lugar dele. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. E eu disse, Satanás, você não sabe o quanto fruto eu tenho dado no meu interior, quanto a minha mente tem sido renovada, quanto o meu espírito tem sido fortalecido, quanto eu tenho crescido em intimidade com o Senhor. E isso era o que tu menos queria ouvir, porque às vezes ele até deseja que nós tenhamos tudo aqui fora, mas aqui dentro não esteja completo, que não adianta nada, porque é de dentro para fora. Quando nós estamos bem aqui dentro, aqui fora tudo começa a acontecer, porque é aqui dentro que faz total diferença. É na nossa mente, uma mente renovada, é um grande fruto que você pode ter na sua vida. E esse foi um dos maiores frutos que eu exercito e que eu cada dia quero mais crescer, mesmo renovando a minha mente. E o tema hoje que eu queria trazer para vocês é sobre posicionados na palavra. Porque nós recebemos uma palavra do ano do transbordar, mas é necessário também que nós estejamos posicionados no que o Senhor pede de nós. Seria muito cômodo o Senhor liberar algo para as nossas vidas e nós não tivéssemos que fazer nada. Mas nós precisamos nos posicionar. Tem uma parte que cabe a mim e a você. E a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre resiliência, que é algo que é necessário na vida do cristão, é você perseverar crendo na palavra de Deus. Não mudar, não variar a sua fé. A sua fé precisa estar firmada na palavra de Deus. E isso é uma posição. E eu me lembro que quando eu voltei de viagem, que comecei a agradecer pela viagem no carro e já com a palavra do ano do transbordar na minha vida, e eu agarrei, recebi, e ali eu comecei a conversar com o Senhor. Pai, eu recebo essa palavra do ano do transbordar. Mas eu não quero receber e não fazer nada. Como eu falei para você, eu não quero receber, como a gente receber um carro e não souber dirigir e ficar ali na garagem, é mesmo que nada. Ele tem uma utilidade. E eu disse, eu recebi essa palavra, o que é preciso ser feito, Pai, para que eu viva o ano do transbordar. E em tudo isso, eu disse, o que eu posso acrescentar também na vida dos meus irmãos. Porque exatamente no dia 1º, eu recebi a mensagem que eu estaria aqui hoje. E já na estrada eu comecei a orar e pedir ao Senhor o que eu poderia acrescentar na vida dos meus irmãos. E o Espírito Santo disse para mim, verdade, todos receberam uma palavra. Inclusive quem não estava, porque eu também recebi, mesmo não estando aqui presente. Mas se é algo que foi liberado por os nossos líderes, da parte do Senhor, é para as nossas vidas. E ele me lembrou da travessia do povo do Egito para a Terra Prometida. Ele disse, ali tinha uma palavra, que eles seriam livres, libertos. E a palavra de Deus diz que eram 600 homens que receberam aquela palavra, fora mulheres e crianças. Se metade daqueles homens fossem casados, e com certeza tinha 4 a 5 filhos, porque tinha muitos filhos.
a média de pessoas, eram 3 milhões de pessoas, que receberam uma palavra de libertação. Mas quantos daquelas 3 milhões de pessoas viveram a libertação e chegaram à Terra Prometida? 2. Que estatística, irmãos. Aí a pergunta que eu quero deixar nessa manhã é que nós recebemos a palavra do transbordar. Todos receberam. Mas em qual estatística nós vamos estar? Dos que vão realmente viver a abundância porque vão se posicionar? Ou nós vamos ver alguns vivendo porque nós decidimos não fazer nossa parte? Ali, e a palavra de Deus requer de nós esforço. A zona de conforto nunca foi o lugar que Deus preparou para as nossas vidas. Quando você vê alguém que é muito grande, esse jogador, meu Deus, ele ganha milhões, ele tem isso, tem aquilo. Ele se esforçou para ser aquele melhor jogador. Ele treinou, ele mudou a alimentação, ele acordou mais cedo. Teve um esforço que é requerido da nossa parte. E o que é que nós estamos aqui disponíveis para fazer da nossa parte para viver o ano do transbordar? Aquele povo que não receberam o ano do transbordar foram os que não se posicionaram na palavra. Foram os que andaram segundo as suas emoções, as suas dores, as suas falta de seus questionamentos interiores. Foram pessoas que andaram na carne. E quanto de vocês sabem que se vocês receberam Jesus, vocês não são mais carnais, vocês são espirituais. Nós somos um espírito. Nós precisamos andar no espírito. Essas coisas da carne não fazem mais parte da nossa vida. Aquele povo andaram, vamos dar um desconto para eles. Eles não estavam na nova aliança. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro, para nos guiar, nos direcionar, nos dar força. Irmãos, quando você disser, mas é porque está difícil, eu não tenho forças. A palavra de Deus diz que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não estamos sozinhos. E aquele povo, ele recebia de Deus. Aquele povo recebia de Deus, porque Deus falava para Moisés, Moisés passava o recado para eles, e ali eles se empolgavam. Quando Moisés disse, pronto, agora está todo mundo livre, vamos, foi festa. Mas nem todos permaneceram naquela festa. Nem todos permaneceram com aquela alegria do dia que receberam a palavra, o ano do transbordar, todo mundo pulou. Precisamos permanecer desse jeito, em alegria, crendo. Quem anda em fé, anda em alegria, porque sabe que já está feito. E a zona de conforto não é um lugar de crescimento. E eu digo, irmãos, que o maior inimigo na vida de um cristão é a falta de entendimento. Às vezes eu digo, não, o maior inimigo de um cristão é o diabo. Não. É a falta de entendimento. Porque quando você tem, você coloca o diabo no lugar dele. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos o entendimento da palavra e vivamos ela. Porque tem também uma diferença de você dizer, tudo bem, eu entendi, mas não fazer o que a palavra te instrui a fazer. Eu me lembro que todas as vezes que a gente vai ceiar, o Senhor também me trouxe essa passagem. Quando o Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Nunca o Senhor vai dizer assim, examina como está aquela pessoa. Ei, presta atenção na vida da outra pessoa. Examine a você. O que é que você precisa melhorar? Como você está como corpo de Cristo? Aí ele diz mais na frente, que depois que a gente se examinar, claro, irmãos, que se nós tivermos algo para ser corrigido naquela hora, nós precisamos confessar, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Ficamos livres. Mas ele diz, aquele que não
confessa e deixa. Aí a ceia, aí o final do versículo diz que se a gente ceia, sem esse entendimento, nós estamos comendo e bebendo juízo para si. Irmãos, o reino espiritual, ele é muito sério. E às vezes nós queremos viver tudo que é liberado, tudo que a palavra tem. Mas nós não nos posicionamos naquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E isso, quando nós vamos cear, ali também é uma posição que nós temos que estar. Irmãos, eu sei que esse versículo que nós vamos ler e nós vamos percorrer é Romanos 12. Nós vamos percorrer no capítulo todo. Eu queria que vocês abrissem Romanos 12. Amém? Eu vou ler o 1 e o verso 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o Senhor está nos instruindo que tudo que nós fazemos, o nosso proceder, o nosso cotidiano, é o nosso verdadeiro culto a Ele. E a pergunta é, como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Estamos cultuando ao Senhor com as nossas atitudes, com o nosso proceder? Porque Ele diz, esse é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformar com o que o mundo ou as coisas naturais querem ditar as nossas vidas. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você ver como requer de nós esforço, aqui o Senhor nos diz, não se conforme, mas transforme a sua maneira de pensar. Transformar é mudar radicalmente. Não, eu só consegui mudar um pouquinho, não é mudar radicalmente. Eu sei, irmãos, que às vezes nós estamos em uma cultura que é muito natural as pessoas aceitarem as coisas naturais. Mas ele diz aqui, se você não mudar e parar de aceitar o que é natural para acreditar no que a palavra diz, infelizmente não vai ter como você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um esforço da nossa parte. O ano do transbordar na nossa vida é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que nós vamos viver o ano do transbordar se nós não renovarmos a nossa mente? E não é Deus que vai fazer isso, não, é eu e você. Ele diz, transformai-vos, é responsabilidade minha e sua. Oh, Deus, muda a minha mente. Não. Pai, obrigado, porque eu submeto a minha mente às tuas verdades. Eu tenho um diagnóstico de pressão alta, mas é só um diagnóstico. Porque todas as vezes que eu tomo um remédio, eu digo obrigado. Porque eu sou redimido da enfermidade, Senhor. É a verdade, irmãos. Ou eu fico com a palavra, ou eu me amoldo ao mundo. E se eu me amoldar, eu não vou experimentar o ano do transbordar. E eu vou ler para vocês na versão, a mensagem, só para vocês entenderem mais ou menos o Senhor falando com muita clareza. Diz assim, o 1 e o 2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entregue a sua vida, o seu cotidiano, o seu dormir, o seu comer, o seu trabalhar, o seu passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Lembra que eu falei que é o nosso culto racional? Então, o que é que a gente tem que fazer? Tudo. O nosso cotidiano. O nosso dormir, o nosso deitar, o nosso comer, o nosso proceder, o nosso falar. É o nosso verdadeiro culto racional, ele diz. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Olha só, receber o que Deus fez por nós é o melhor que nós podemos fazer por Ele. E o que foi que Deus fez por nós?
nos entregou a sua palavra para que nós possamos viver nela. E vivermos todas as suas promessas. Foi isso que o Senhor entregou para nós. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Ah, mas é normal isso aqui, todo mundo pensa desse jeito, eu vou pensar diferente. Mas você não é todo mundo, você é todo o céu. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Ele diz, em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Lembra que eu falei sobre a palavra que o povo recebeu de libertação? E quem entrou na terra prometida? Josué. Aí ele diz, em vez disso, concentrem sua atenção a Deus. O que foi que Deus disse para Josué? Medita na minha palavra dia e noite, Josué. Vão poder te dizer que não vai dar certo, vai haver circunstâncias, vai vir pessoas dizendo o contrário, mas ele disse, medita dia e noite. Ele não disse assim, tu medita só na hora que tu for dormir. Ele disse, medita de dia e de noite. Nós temos que estar com a palavra de dia e de noite, dando resposta às circunstâncias. A falas o contrário. Medita na palavra. Foi por isso que Josué chegou. Então, aqui nós já entendemos que para nós chegarmos ao transbordar de Deus, nós temos que meditar também. Há um esforço da nossa parte. Ninguém chegou, a não ser Josué e Calebe. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. O que é que Deus quer de mim e de você? Se não é nos posicionarmos na sua palavra e vivermos ela. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Sabe, quando nós não nos amoldamos à palavra de Deus e à cultura dominante, ele diz que vai levar vocês a um nível de imaturidade. Por isso que às vezes você vê pessoas anos, não sai de nível, porque não muda a mente. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Só Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Só Deus é capaz de fazer isso. E eu digo isso de experiência própria para vocês, porque eu tinha uma vida totalmente ditada por as minhas emoções. Se tudo estava bem, eu estava bem. Se não estava, nem do quarto eu queria sair, não queria atender ninguém. Não queria sair de casa. Porque quem dizia como ia ser o meu dia, era tudo que estava acontecendo. Eu nem dormia direito, não sabia o que era dormir. Para mim, a pior hora do dia era quando amanhecia. A angústia, aquela angústia, o diabo dizendo, como é que tu vai fazer agora? É por isso que eu digo, o maior fruto que uma pessoa pode ter é a transformação mesmo, de dentro para fora. Porque hoje, para mim acordar, é preciso que meu esposo me acorde, porque senão eu durmo até dizer chega. Mas isso é a importância de você estar descansando. Eu não estou falando em responsabilidade, eu estou falando em descansar e confiar. Tudo o que o diabo quer é mostrar a circunstância para você se desanimar, desistir e não perseverar na palavra de Deus. E eu queria continuar o capítulo que diz assim, porque pela graça, no versículo 3, porque pela graça me foi dado, diga a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós já temos uma fé. Deus repartiu da sua fé com as nossas vidas, para nossas vidas. Nós não podemos deixar, irmãos, a nossa fé ficar funcionando o contrário da palavra.
Porque fé funciona para o contrário também, você sabia? Se você pensar que não vai dar, não vai dar. Se você pensar que não pode, não pode. E você precisa renovar sua mente e deixar de ter uma vida limitada. Porque quando nós não andamos em fé, de acordo com a palavra de Deus, nós temos uma vida limitada. Tem tudo aqui fora, mas parece que não tem. Porque, como eu estou dizendo para vocês, precisa o nosso interior estar amoldado por a palavra de Deus. Aleluia. E nós precisamos exercer autoridade sobre essas circunstâncias. Isso não significa, irmãos, quando nós renovamos a mente e andamos na palavra, que circunstâncias não vão vir. A Bíblia mesmo fala para nós que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Também diz que fique contente quando você passar por diversas provações. São várias. Mas nós temos um poder, irmãos, dentro de nós, capaz de desfazer tudo isso. Qualquer dia mal. Lembra que eu disse para vocês que a pior hora, se eu visse o claro do dia, para mim ali era o pior horário. Meu Deus. Hoje, quando eu acordo, eu digo obrigado, Deus, porque hoje foi o dia que o Senhor fez para mim. Obrigado, Deus, porque aonde eu tocar as minhas mãos, o teu poder vai operar. Onde eu pisar os meus pés, eu vou possuir. Obrigado, porque eu sou amada, escolhida, eleita, abençoada. Tudo que eu fizer vai dar certo. Favor e graça me acompanham. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou um com você. Você é o cabeça. E eu sou o seu corpo. Obrigado, Deus, porque esse dia grandes coisas vão acontecer. Isso é você andar com a mente na palavra. E era tudo que o diabo não queria. Era que isso acontecesse. E sabe, irmãos, se você não renovar a sua mente, vai abalar a sua fé. Porque da maneira que você pensa, é do jeito que você crê. Do jeitinho que você pensa, é o que você crê. Eu me lembro que a gente, com muito desejo de fazer essa viagem que a gente fez agora no final do ano, e naturalmente falando, circunstâncias falaram para nós que não teria como. E às vezes eu ouvia ou do meu filho ou do meu esposo dizer assim, da minha filha, dizer assim, e aí mãe, como é que vai ser, não sei o quê. Vocês já estão sendo gratos por a viagem? Se posicione. E sabe, foi favor do começo da viagem ao fim. Isso tudo por causa de um posicionamento na palavra. Eu viajei muito tempo para Fortaleza. Mas como essa viagem, meus filhos são testemunho. Não teve nenhuma vez. Estava com 7 anos que a gente não ia a Fortaleza. E a minha mente sempre dizendo, pois é, vocês não estão podendo, vocês não estão podendo. Quando eu decidi assim, acabou, Satanás. Eu não ando por o que eu vejo. Eu ando é por fé. E eu fui para essa viagem. E foi assim tão maravilhoso, que chegando lá, como a palavra de Deus diz que será maior do que o que nós pensamos, pedimos ou imaginamos, foi assim. Foi melhor do que o que eu pensei e imaginei. E chegando lá, a gente foi presenteado com um dia no resort. Que aí eu disse assim, eu preciso saber quanto é esse negócio, para não saber quanto foi que papai pagou para mim. E eu peguei, claro que eu não ia perguntar para a prima dele, né, que nos presenteou. Mas perguntei para a moça lá, ela falou assim, é 5 mil a diária, e agora na virada do ano está 25 mil. Tá, glória a Deus, Senhor, obrigado, papai. Obrigado. Sabe quanto eu paguei? Nem R$1. O Felipe se empolgou, quase nem está nas fotos com a gente, porque tinha sala de todo tipo de jogos. E o Letícia vai atrás do Felipe para a gente tirar foto, porque o menino não está saindo nas fotos. Aí ela chega bem na hora que ele está jogando com Larissa Maestrini, uma jogadora de vôlei, campeã olímpica, 4 vezes medalhista de ouro.
Aí ela disse assim, você sabe com quem você está jogando? Como ela é do nosso tempo, não é dele? Ele disse, não. Aí ela foi explicar para ele quem era ela. Aí Letícia chega bem na hora para chamar. Aí Felipe, Letícia, registra bem aqui. Aí tirou uma foto com ela. Para você ver o que é que Deus lhe leva a viver quando você renova a sua mente. Renovar a mente, irmãos, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é: em qual estatística você quer viver? Renovando a mente para viver o ano transbordar? Ou do milhões de pessoas que não chegaram à Terra? Porque decidiram, funcionou. Porque decidiram não renovar sua mente. Oh, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém no mundo pode impedir você de viver o que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Às vezes nós dizemos, não, é porque tu não sabe, fulano me perseguiu. Aí não deu certo, não. Ande em amor, se ele está lhe perseguindo, ande em amor. Nada vai impedir o que Deus tem. Fique com a palavra de Deus. Em Filipenses 4:8 fala, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, tudo que há virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Nós podemos discernir, irmãos. Isso é bom? O que eu estou pensando? Descarto. Tem louvor para Deus? Não, descarto. Ninguém aqui é menino. Paulo diz que quando a gente era menino, a gente agia, pensava, falava como menino, mas nós somos maduros. Aleluia. E pensamentos ao contrário à palavra vai fazer de você uma pessoa limitada que vai chegar aonde a sua mente chega. Vocês sabiam que nesse resort que a gente estava, uma foto que eu tirei numa cadeira dentro da piscina, aquela foto, aquela imagem eu visualizei e eu não sabia que eu ia. Porque eu digo, Pai, obrigado, porque essa vai ser a minha melhor viagem. Aí eu me vi assim, descansando numa cadeira de sol. Só que eu imaginava que era na praia. Mas como Deus faz muito além do que a gente imagina ou pensa, era numa cadeira dentro de uma piscina. Acho que o quarteirão inteiro que dava acesso ao mar. Gente, é surreal viver com a mente renovada. E é isso que eu trouxe para vocês nessa manhã. E naquilo que você é controlado, no seu pensamento, é onde você vai chegar. Ah, porque eu só penso que eu vou só até Fortaleza. Não, pois eu penso que eu vou no mundo inteiro. Porque se você pensa que só vai até Fortaleza, é lá que você vai. Você vai chegar onde seu pensamento chegar. Nós temos uma promessa, e quem vai determinar se nós vamos viver ou não, é nós mesmos, não é ninguém. E não permita nada interferir em seu ambiente de fé. A sua realidade é o que você pensa. Do jeitinho que você pensa é a sua realidade. Eu me lembro que uma vez o Felipe queria comemorar o aniversário dele e sugeriu ir num restaurante que eu disse assim, na hora, Felipe, aí na mesma hora o Espírito Santo disse, cadê sua mente renovada? E, gente, deixa eu dizer para vocês, tudo é questão de mente. Porque eu acho que a gente não pagou nem R$200 na conta. Para ser um dia de aniversário, foi muito dinheiro. É só para você ver como o diabo nos limita. Há algo que o Senhor vai fazer. É certo que nesse dia muita gente abençoou. Mas eu não vou me importar se ia ter bênção ou não. Eu sei que Deus ia fazer algo. Porque nós não temos que ficar, deixa eu ver bem que se Deus não fizer, meu Deus, e como vai ser? Ou a gente confia, ou a gente retrocede. E variar em fé é incredulidade. Aí, em todo o restante do capítulo de Romanos, diz, porque nós somos corpo,
temos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí ele vai explicar que nós devemos andar unidos, um com os outros, em fé. E no versículo, no zelo, no trabalho de Deus, amando uns aos outros. No versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforça-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Renovar a mente, irmãos, não requer de nós pegar a palavra para aquilo que nós queremos viver financeiramente, naturalmente. Posicionados na palavra é também seguir essa instrução. É saber quem somos em Deus, somos corpos unidos. Ah, mas tu não sabe, fulano pisa no meu pé, deixa ela pisar. Ande em amor. Aleluia. E no 21 diz, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aqui é uma instrução do Senhor para as nossas vidas. Deixar vencer pelo mal é exatamente deixar permitir pensamentos o contrário. Ah, mas tu não sabe. Ah, mas foi assim. Não, isso vem de Deus? Não, faça o contrário. Vença o mal com o bem. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, irmãos. E nós precisamos andar em fé nessa palavra. Quando nós não andamos em fé nessa palavra, nós não estamos agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os seus pensamentos, o contrário à palavra, naufraga a sua fé. Pode ter certeza. E uma das coisas importantes é nós termos consciência da justiça. Quando nós temos consciência da justiça, nós nos tornamos íntimos de Deus. Quando nós não temos consciência, nós conhecemos Deus. Mas quantos sabem que conhecer é diferente de ter intimidade? Conhecer Jesus, todo mundo conhece, é o homem mais conhecido da história. Mas andar posicionado na palavra, com consciência do que ele fez, isso te leva a um outro nível de fé. Te leva a andar em intimidade. Confiança vai te fazer mais confiante. Quando você não tem intimidade, você não anda em confiança mesmo, não, que você fica em dúvida, não sei se vai dar certo, não sei se vai acontecer. Não anda em intimidade. E essa intimidade requer esforço. Como é que eu faço? Vá meditar na palavra. Leia. Veja o que Deus quer que você faça, que você proceda. Você não é mais desse mundo, você está morto para esse mundo. As coisas naturais não são mais para vocês, mas as espirituais. E esse foi o primeiro ponto, é renovar a mente e se posicionar na palavra. O segundo ponto que eu quero falar para vocês nós lemos aqui que o Senhor, no versículo 3, que o Senhor nos deu uma medida de fé. Então, fé nós já temos. E ele fala em Marcos 11, 23, que o que nós dissermos, se nós crermos, vai acontecer do jeito que a gente disser. E isso se trata de fé, irmãos. É do jeito que você disser, crendo, sem duvidar, vai acontecer. Mas, olha, eu tenho dito e não tem acontecido. Aonde eu estou errando, pelo amor de Deus? Irmãos, a nossa fé, ela precisa de um combustível. Eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 6. Amém? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aqui, esse contexto, Paulo estava ensinando aos discípulos que eles não precisavam mais questionar as coisas da antiga aliança. O que tinha valor, o que tem valor hoje para nós é a fé do tipo de Deus. A fé que anda no amor de Deus.
A fé que opera pelo amor. Porque Paulo poderia ter parado bem aqui e ter dito assim, mas a fé. O que importa agora é a fé. Mas ele disse, mas a fé que atua pelo amor. Por que ele não parou só em fé? Porque se fé funcionasse sozinho, ele não tinha continuado dizendo, a fé que atua pelo amor. Percebe que tem algo para a fé estar em operação? Aí ele diz no versículo 7, vós corrieis tão bem, que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade. Vocês um dia ouviram a palavra, acolheram, receberam. O que é que está impedindo? Estava indo tudo tão bem. O Senhor está perguntando para nós essa manhã. O que aconteceu, o que está impedindo agora vocês de proceder da maneira que tem que proceder? Aí ele diz no verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Para você ver, um pensamento errado, uma voz errada que você escuta, estraga toda a sua fé. É por isso a importância de você estar olhando para a palavra. A importância de associações. Pessoas que vão fazer você andar em fé, andar em amor. E ele diz no versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Não alimente nenhum outro sentimento. E qualquer coisa que estiver perturbando o seu pensamento, seja ele quem for, sofrerá condenação. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não tem nada a ver comigo não, tá, irmãos? É duro esse discurso, mas nós precisamos ouvir. Porque nós vamos experimentar do ano do transbordar. Nós vamos renovar nossa mente. Nós vamos andar em fé, operando pelo amor. É recebendo rasteiro e nós... Oi, amor. Eu me lembro que no livro do Kenneth Hagin, é necessário que o cristão sofra. É uma pergunta, que não é. O sofrimento é sobre outras coisas, sobre as coisas que o diabo mesmo levanta contra nós. Porque enfermidade e falta não é necessário que o cristão sofra. Eu me lembro que Kenneth Hagin disse que tinha uma pessoa na igreja que perturbava muito todo mundo. E ele disse que um dia, numa reunião, ele começou, pai, obrigado por a vida da fulano. Obrigado porque fulano isso e aquilo. Aí todo mundo começou a ficar assustado. Oxe, por que o irmão Hagin está orando por fulano que causa tantos problemas? Obrigado porque a irmã fulano de tal me ensina a andar em amor. Eu exercito amor com a irmã fulana de tal. Obrigado, Deus, por causa dela eu tenho orado mais. É assim o nosso proceder, irmãos. É isso. Aí, eu vou me paralisar, vou até sair da igreja. Graças a Deus, aqui no Verbo não tem gente assim. Graças a Deus. E ele diz assim no versículo 11, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz, o sacrifício que Jesus fez, se ele ainda estivesse pregando as coisas da antiga aliança. Ele disse, eu estou pregando agora é a fé que opera pelo amor. É por isso que eu sou perseguido. Se eu não pregasse isso, eu nem era perseguido. Isso que Paulo está dizendo. Tomar até se mutilasse o que vos incita à rebeldia. Quem é que está incitando você a sair da palavra? A não viver como o Senhor quer? E ele diz no verso 13, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor.
Não é porque nós somos livres, que o Senhor diz que Ele já nos libertou, que com isso nós vamos dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Ele diz, não, mas não dê ocasião à carne. Aí ele diz no verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Jamais satisfaça a sua carne. Satisfaça o seu espírito. Você é um espírito, habita em um corpo e possui uma alma. Você não é carnal. E no 17 ele diz, mas se... no 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostas entre si. Opostas. Nada a ver uma com a outra. Então, não adianta. Eu ando em espírito e em carne, viu? Não. Ou uma coisa ou outra. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, quem anda fazendo as suas próprias vontades, não está sendo guiado pelo Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedeira, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, porque tais coisas praticam. É sério, irmãos. Nós precisamos analisar nós mesmos e dizer, Pai, irmão, isso aqui não é para condenação, não. É só para a gente mesmo se analisar pela palavra. Pai, eu tenho andado em qual tipo de obra? Espiritual ou carnal? Se tem alguma ainda obra carnal dentro de mim, eu te confesso agora. O que é idolatria, Pai? Feitiçaria, inimizade, ciúme, discórdia, dissensão, facção, inveja. Pai, eu reconheço, a Bíblia diz que se nós reconhecermos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Como eu já disse aqui. Então, Ele vai te perdoar. Aí agora você vai se esforçar. Pronto, eu realmente tinha dificuldade nisso bem aqui. Mas eu já confessei ao Senhor, Pai, me ajuda. É uma fraqueza minha, mas me ajuda, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. E eu serei ajudado por você, eu não vou mais andar assim, eu vou me esforçar, Pai. Porque eu vou viver o ano do transbordar na minha vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Quem é de Cristo não anda na carne, a carne já foi crucificada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ah, não, eu sou espiritual. Pois ande no Espírito e viva no Espírito. E viver no Espírito e andar no Espírito é andar em amor. Aleluia. Não nos deixei possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, quando eu falo em renovar a mente, tudo isso aqui é renovar a mente. Porque quando nós andamos o contrário a isso aqui, nós não colocamos essa palavra em nós. A nossa mente ainda precisa ser renovada pela palavra. Porque a gente tem que pensar, rapaz, nessa situação, como é que Jesus procederia? Como é que Jesus faria? Em 1 João 4,8, não precisa vocês abrir, diz... Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Se você não ama, nem a Deus você conhece. Não sou eu que estou dizendo, é a sua Bíblia, tá, irmão? Eu queria que vocês abrissem em João 13, no capítulo 13. João 13. Trinta e 35. Agora nossa responsabilidade aumentou. Diga glória a Deus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Assim como eu vos amei, quem também vos ameis uns aos outros. Antes era como nós amarmos os nossos irmãos, como nós amamos a nós mesmos, não era? Aí ele diz, novo mandamento vos dou, que ameis como eu amo vocês, como Jesus nos ama. Olha a responsabilidade. Jesus foi nosso maior exemplo de amor. Ele foi o maior exemplo que nós tivemos. Por que é que Jesus, onde Jesus chegava, o milagre acontecia? Onde Jesus chegava, se não tivesse provisão, a provisão chegava. Onde Jesus chegasse, se tivesse doença, doença tinha que sair. Era morto, tinha que ressuscitar. Porque Jesus tinha a fé do tipo de Deus, a fé que opera pelo amor. E ele diz no versículo 35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que a gente é conhecido como discípulo de Jesus? Se a gente estiver amando uns aos outros. Se não, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E nós estamos posicionados nela. Jesus foi nosso maior exemplo de amor. Quando Jesus estava na cruz, Jesus disse assim, morrendo já, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Certeza que aquele povo não sabia. É claro que eles sabiam, eles estavam querendo mesmo matar Jesus. E Jesus ainda disse, ô Pai, perdoa, acho que eles ainda não sabem não, Pai. Isso é muito amor. Não tem como essa fé não operar milagre, não tem como essa fé não ressuscitar um morto. Não tem como essa fé não fazer ele ressuscitar no terceiro dia. É muito amor, irmãos. Outro exemplo de amor que Jesus tinha, que Jesus teve, foi com um dos seus discípulos, Judas. O Senhor sabia que Judas ia o trair. E ele disse, eu sei que um dentre vós vai me trair. Ele sabia perfeitamente. E a Bíblia diz que ele ceiou com ele, lavou os pés dele. Será que nós faríamos isso? Eu que vou servir fulano? Vou não. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Você quer uma fé operando? Ande em amor. E às vezes nós dizemos assim, mas é porque é muito difícil. Irmão, deixa eu dizer. O que é difícil? É difícil você andar em amor e não conseguir o que você quer, ter uma vida cheia de traumas, ter uma vida de complexo, ter uma vida que vive doente, porque quem não anda em amor vive doente. Sério que é mais fácil andar sem amor? Porque uma fé que opera pelo amor, tudo o que ela disser vai acontecer. Então, qual é o melhor? Sabe, o diabo colocou a gente para se amoldar tanto à cultura natural. Tentou, né? Porque nós já entendemos que nós não vamos mais cair nessa. Que nós achamos que é mais fácil não amar. É mais fácil, mulher, porque é difícil demais fazer o que a Bíblia está dizendo. Não, irmãos, é muito mais fácil seguir a Bíblia. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Quando você não seguir a palavra, não vai acontecer e aí vai ser mais difícil, é assim. Quem está dificultando tudo sou eu e você, não é ninguém. Mas na hora que a gente entender, e o apóstolo Bud dizia, se você não quer andar em amor, pare de confessar a palavra, irmão. E eu, oxe, como assim? Aí antes que eu terminasse a pergunta, ele disse, porque não vai funcionar. Aí eu, tá. Então, quer dizer que se eu disser, esse é o ano do transbordar, e se eu não andar em amor, não vai funcionar? Não.
Porque fé só funciona com amor. Se você não andar em amor, não vai funcionar. E 99% da nossa vontade é satisfazer a nossa carne. Não é seguir o que a palavra diz. 99%. Mas nós decidimos hoje pegar esse 1%. Com toda garra, com toda força, e dizer, eu vou ficar com o que a palavra diz. Eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 13. A gente já está quase encerrando. Primeira Coríntios 13, 4 ao 7. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que sofrer por amor é bíblico. Você não sabe o que eu estou sofrendo de perseguição. É? Pois sofrer por amor é bíblico. Ele diz que tudo crê, tudo suporta. Suporte. Jesus também suportou. E ele foi o nosso maior exemplo. E no 13, no capítulo 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Veja que o amor está acima da fé. Irmãos, fé. A gente não precisa orar pedindo fé para Deus, não, porque o Senhor já deu. Ele também já derramou do seu amor. O que está faltando em nós é nos posicionarmos no que está escrito. Ou seja, sem amor, o maior de todos, a fé e a esperança não vai funcionar. Aleluia. Em Mateus 5,46, não precisa vocês abrir, diz assim: se vocês amarem só quem vocês querem, quem ama vocês, que diferença vocês estão tendo das pessoas do mundo? Não, mulher, eu vou chamar só fulano, porque eu só gosto de fulano. Parabéns, você está bem no espírito. Pois aí é que eu chamo, ô fulano, tu pode vir jantar aqui em casa? Porque senão que diferença eu estou tendo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aleluia. E Colossenses 4, 6 diz que nós... Diz assim, não precisa vocês abrir. Diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aí a pergunta que eu quero deixar nessa manhã: qual tem sido o seu nível de sal e luz? Salgado demais ou insosso? Ou na medida que o Senhor te deu? Se hoje nós pudéssemos, agora, ser sincero com nós mesmos, não precisa ser dizer. O que é que precisa ser ajustado para a sua fé estar em operação? E não adianta a gente querer mostrar uma coisa, irmãos, e ser outra, porque de Deus ninguém engana. Aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Foi duro para mim também ouvir tudo isso do Senhor, mas Ele disse, se posicione. Tem algo para você viver. E só vai viver se posicionar. Porque eu não posso violar a minha palavra. Tem promessas para mim e para a sua vida. Mas se você violar a palavra de Deus, infelizmente, você vai violar a sua fé. E violando a sua fé, não tem como você agradar a Deus.
Aleluia. E o desejo de Deus, irmãos, é que vivemos todas as promessas. Mas para isso é necessário que nós sigamos todas as suas instruções. Há algo requerido de nós para que a gente viva aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu sei que a nossa carne, as nossas emoções, às vezes querem gritar. Estou com muita raiva. Mas a gente respira fundo e diz, meu Deus, me ajuda. Me instrui na Tua palavra como eu devo proceder nessa situação. Se você se posicionar, você vai viver a boa, agradável, perfeita vontade. É uma decisão sua. Hoje você decide o que você quer viver. Ande no Espírito, você é um Espírito. E esquece essa coisa de estar agradando a carne. Esquece essa coisa do teu sentimento estar dizendo como é que você vai agir. Você é Espírito, bota isso na tua cabeça. Um Espírito recriado em Deus, junto, unido com Deus. Nós queremos andar no poder, né? Ah, sim, ou como eu queria orar e as coisas acontecer. Tá simples, irmão, se posiciona na palavra. Vai ser conforme você disser, desde que você esteja posicionado na palavra. E não aceite mais a sua carne e a sua alma ditarem como vai ser o seu dia, suas decisões. Ditar o que você vai acreditar. Cala a boca, carne. Cala a boca, sentimento. Eu não sou alma e nem sou carne, eu sou um espírito. Se esforce, irmãos, na palavra. Você vai viver coisas que você nem imagina. Se esforce, irmãos. Você nem imagina o quanto o Senhor quer te recompensar se você se esforçar. Eu digo por experiência. Eu tenho passado por muitas coisas, mas desde que eu decidi ficar com a palavra, eu tenho experimentado da bondade de Deus, do cuidado de Deus, de recompensas de Deus. E isso não é só para um, é para nós todos. Essa palavra do ano do transbordar foi para mim, para você. Se posicione e viva ela. Não aceite nada interferir mais no seu ambiente de fé. Irmãos, circunstâncias vão se levantar mesmo. E quando eu falei para vocês daquele exemplo do Kenneth Hagin, ele disse que todas essas questões que surgiram na vida dele, foi para que ele se fortalecesse. Depois as coisas aconteciam para ele, ele era fichinha. Ele tirava de letra. Essas coisas que acontecem, irmãos, é para que você se posicione. Porque você vence esse, aí depois você vai vencer o outro. Mas tu não venceu ainda nem o primeiro, como tu vai vencer outros que vão aparecer? Davi disse, eu já venci um leão, que é um gigante para mim. Rapaz, eu já venci perseguição no meu trabalho, não sei o que é isso aí para mim, não é nada. Eu estou posicionado na palavra. Isso não vai tirar o meu sono, isso não vai me abalar. E comece a orar. Se tem alguém precisando de oração do seu lado, em respeito a isso, comece a orar. Pai, no mesmo nível que o Senhor me alcançou, eu oro. Para que meus irmãos alcancem e vivam a plenitude do Senhor. Parar de ser escravo do diabo. Quando nós não damos ouvido à palavra, às instruções do Senhor, nós estamos sendo escravos. E para a liberdade foi que o Senhor nos libertou. Amém, irmãos? Eu queria perguntar aqui nessa manhã, se tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém que deseja dizer, Pai, eu quero.
um renovo nas minhas emoções, no meu sentimento. E eu sei que eu só vou encontrar em você e na sua palavra. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer do Senhor e da sua palavra o seu mestre, o seu guia? Todos salvos. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja se reconciliar? Por algum motivo esteve afastado, mas que hoje deseja se reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã? O Senhor te convida para viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Mas é só nele que nós encontramos. Não é em nada natural, irmãos. Porque mesmo que você tenha tudo natural, se você não tiver Cristo, você não está completo. E quando você tem Cristo, mesmo você não tendo o natural, você é completo. Amém? Tem alguém aqui nessa manhã que está com algum sintoma de enfermidade e deseja oração de cura? A palavra de Deus diz que onde nós pusermos a nossa mão, o poder de Deus opera. E nós cremos no que a palavra diz. Tem alguém aqui nessa manhã? Tem alguém aqui nessa manhã que deseja ser batizado no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas, ter comunhão diretamente com o Pai? Tem alguém aqui nessa manhã? Igreja gloriosa, salva, curada, sarada e cheia do Espírito. Amém, irmãos, que o Senhor possa ter nos acrescentado mesmo em nossas vidas aquilo que é necessário de crescimento e amadurecimento. Amém. Glória a Deus. Fica de pé, queridos. Nós já estamos encerrando. Eu gostaria de fazer algumas indicações literárias. O primeiro deles é do nosso irmão Kenneth Hagin Jr., A Fé que Opera pelo Amor. Um livreto muito bom, excelente. Você certamente será muito abençoado lendo ele. Tenho outro aqui, do nosso irmão Rick Renner, O Espírito Santo e Você. Esse livro é maravilhoso, é delicioso ler esse livro. Tem informações e instruções muito importantes para a nossa vida. Do nosso amado irmão Kenneth Hagin, O Amor, o Caminho para a Vitória. Um livro maravilhoso, esse aqui é um clássico. Todos nós precisamos ler esse livro. E ainda do nosso irmão Kenneth Hagin, O Extraordinário Crescimento da Fé. Também um livro muito pequeno, mas maravilhoso e grandioso em informações e instruções para as nossas vidas. Eu gostaria de falar com as pessoas que nos visitam hoje. Faz um aceno assim com a sua mão. Olha, nós já sabíamos que você via e nós preparamos uma sala VIP exclusivamente para te receber bem. E olha só, lá atrás nós temos uma irmã que está acenando para você, uma equipe que vai te receber muito bem e você pode se dirigir até lá agora, tá? Quem acompanha você pode ir também. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando, queridos, mas eu gostaria de lembrar sobre o Rema, que está com 15% de desconto na matrícula, e sobre o nosso discipulado, que está com as inscrições abertas e gratuitas. Então, passa lá atrás no balcão de informações e faz a tua matrícula para o Rema e aproveita e já faz a inscrição para o discipulado também. Amém? Sem mais, levante suas mãos, vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus. Os nossos pastores